Cara, pensa num único domingo, lá em 1999, onde 3 dos maiores campeões mundiais de Fórmula 1 bateram os carros. E não foi em qualquer lugar, né? Exato, foi exatamente no mesmo pedaço de concreto cinza. É uma parada surreal. E hoje a nossa missão é justamente fazer esse mergulho profundo nos registros históricos e na telemetria daquele fim de semana. Sim, porque a gente precisa entender a física e, a psicologia bizarra por trás do que o mundo todo passaria a conhecer como o Muro dos Campeões. O GP do Canadá daquele ano é, sem dúvida, um dos maiores estudos de casos já documentados sobre comportamento humano sob altíssima pressão. Com certeza. Porque quando a gente olha para a elite do esporte a motor, a expectativa é de uma precisão absoluta, sabe? O cara é uma máquina ali dentro. Exatamente. Uma máquina de Fórmula 1 é projetada com tolerâncias, milimétricas. E os pilotos são treinados para operar no limite da aderência o tempo todo. Mas os dados daquela corrida lá em Montreal mostram um colapso completo dessa lógica. Sim, é bizarro. Um obstáculo singular desmantelou alguns dos cérebros mais bem calibrados do planeta. Ok, vamos desvendar isso. Porque a dinâmica dessa história não se resume só a motores de pneus, né? Nem um pouco, tem muita coisa envolvida. Existe uma armadilha psicológica aqui que se aplica a qualquer ambiente de alta performance. E é isso que a gente vai investigar hoje. Sim, vamos mergulhar na anatomia de um erro que, pela pura probabilidade estatística, não deveria ter acontecido. As chances eram mínimas. Pois é. Como é que lendas do automobilismo acabaram sendo vitimadas por uma curva que os caras da época descreviam como aparentemente simples? O que é fascinante aqui é que, para entender o peso desse evento, a gente precisa primeiro mapear a geografia exata do perigo. Dá o contexto para quem está ouvindo. Bom, o circuito Gilles Villeneuve, lá na ilha de Notre Dame, é um traçado muito atípico. Ele é quase um híbrido, sabe? Tem cara de pista permanente, mas fica num parque. Isso. Fica num parque público, cheio de árvores, mas é cercado por muros e guarda-reios muito próximos à pista. Lembra muito um circuito de rua tipo Mônaco ou Baku hoje em dia. Lembra demais. E o foco de toda essa nossa análise recai sobre um ponto específico, a curva 13. A famosa chicane final antes da reta de largada. Essa mesma. E uma chicane para a galera que não tem o traçado na cabeça de cor é basicamente uma sequência rápida de curvas alternadas, né? Uma para a direita, outra para a esquerda, ou o inverso. Isso. E o desenho dela serve justamente para forçar os carros a reduzirem a velocidade antes de um trecho perigoso. Precisamente. A função primária de qualquer chicane é quebrar o ritmo. Só que a curva 13 em Montreal carrega um detalhe estrutural perverso, cara. É aí que o negócio complica, porque ela desemboca na maior reta do circuito. E na Fórmula 1 a gente sabe que a velocidade que um carro carrega na saída de uma curva determina a velocidade da reta inteira. Exato. Se o piloto for cauteloso demais nessa curva 13 e perder, uma fração de segundo ali, já era. Esse atraso se multiplica exponencialmente até a freada da próxima curva. É um sacrifício de tempo inaceitável. Ainda mais num nível onde a galera decide a pole por milésimos. Então a pressão para acelerar o mais cedo possível e sair dessa chicane rasgando é colossal. Os pilotos não podem simplesmente respeitar a curva. Eles precisam engolir ela de qualquer jeito. E essa é a armadilha aerodinâmica e mecânica da coisa. Para fazer essa chicane do jeito mais rápido possível, o piloto tem que usar cada milímetro do traçado. O que significa subir nas zebras, né? Sim, aquelas ondulações nas bordas da pista. E um carro de passeio, passar numa lombada, só dá um solavanco e tudo bem. Mas num Fórmula 1 do final dos anos 90, a aderência dependia profundamente do assoalho colado no chão. O famoso efeito solo. Isso. Se batesse muito forte na zebra, desestabilizava completamente o fluxo de ar debaixo do carro. O carro literalmente levantava do asfalto por uma fração de segundo. E sem contato com o asfalto, o downforce zera. Vira um bloco de metal e fibra de carbono solto no ar. A mais de 200 por hora. O volante já não responde mais nada. Exato. O carro perde a aderência, escorrega de lado e aí entra o detalhe cruel do traçado de Montreal. Não tem área de escape ali, né? Nenhuma. Não tem brita, não tem grama, tem apenas um muro de concreto bem rígido esperando a poucos centímetros da linha ideal. Caramba! E o que os registros da telemetria mostram é essa ilusão de facilidade. Sim, porque a geometria da curva em si não era mais fechada do calendário. Nem a que exigia maior força G, certo? Não. Ela era descrita como simples justamente porque a manobra no volante era direta. Então o problema não estava na complexidade do movimento em si. O problema era que a margem de erro era zero.
Absolutamente zero. Cara, eu adoro tentar visualizar isso fora do contexto das pistas, para entender a falha humana. Como assim? Pensa num chefe de cozinha, aqueles com estrelas Michelin. Tá, entendi onde você quer chegar. Esse profissional consegue preparar um prato de gastronomia molecular absurdamente complexo, sabe? Usando nitrogênio líquido, pinças cirúrgicas... Isso, cronometrando o cozimento em milissegundos, o foco do cara é total. Mas aí, na manhã de folga, preparando o próprio café da manhã, Ele queima a torrada. ele queima uma simples torrada. O erro não acontece por falta de habilidade. Acontece porque o cérebro subestimou a tarefa, né? Exatamente. Ele operou no piloto automático. Nossa, faz todo sentido. E nesse nosso caso, a cozinha é um cockpit submetido a forças extremas e a torrada queimada é um acidente de milhões de dólares. Pois é, dá PT no carro inteiro. E a neurociência do esporte explica muito bem isso. Tem uma diferença gritante entre o estado de flow e o piloto automático. Explica melhor isso. Quando o cérebro de um atleta vê uma massa óbvia, tipo aquela curva Al Rouge na Bélgica, ou as ruas de Mônaco debaixo de chuva... O cara fica em alerta máximo. Sim, o nível de processamento cognitivo consciente bate no teto. A amígdala dispara, a adrenalina sobe, o cara tá hiperpresente. O perigo grita e exige um respeito imediato. Mas na curva 13, a simplicidade aparente é uma armadilha de arrogância cognitiva. O cérebro olha para a curva e pensa que é só mais uma chicane rápida. Exato, ele delega microcorreção para o subconsciente. O piloto relaxa uma fração ínfima da vigilância mental porque geometricamente não parece um monstro. E é nesse espaço, onde a familiaridade e a velocidade se encontram, que a confiança engole a cautela. Sim, e essa tentação de usar toda a largura da pista, de entrar babando e lamber aquele concreto para não perder nenhum décimo de segundo, Foi exatamente o que cobrou o preço mais alto. e transformou a corrida de 1999 num evento histórico. Sim. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a gente precisa olhar para as vítimas que caíram nessa armadilha. Não eram novatos no grid. De jeito nenhum, eram gigantes. Analisar os acidentes daquela prova é ver a estatística sendo desafiada na nossa cara. Bater o carro na Fórmula 1 é normal, né? Acontece o tempo todo, é o custo do negócio. Mas aquele fim de semana isolou uma variável muito absurda. 3 pilotos diferentes? Com construtores e engenheiros diferentes. E com estilos de pilotagem completamente distintos. E todos eles cometeram o exato mesmo erro milimétrico. Damon Hill, Michael Schumacher e Jacques Villeneuve. É de arrepiar. O fato de os três ostentarem o título máximo do esporte, os três eram campeões mundiais, cria um peso narrativo gigantesco para aquele bloco de cimento. Eles deslizaram pela mesma zebra maldita e foram parar no mesmo muro. Vamos desconstruir isso. Qual era o contexto de cada um deles naquela prova? Bom, começando pelo Damon Hill. Ele estava correndo pela Jordan naquela temporada e estava numa fase de transição. Talvez até meio frustrado com o próprio equipamento, né? Com certeza. Ele vinha forçando o carro muito além do que o chassi permitia com naturalidade. E quando o piloto tenta tirar leite de pedra de um carro médio na base da agressividade... A chicane de Montreal não perdoa. A telemetria mostra que o Hill tocou a zebra direita com muita força. O carro saltou e a traseira chicoteou direto para o concreto. Pura perda de aderência. E aí, logo depois, temos o Jacques Villeneuve. Num cenário de pressão completamente diferente. Sim, ele não estava só pilotando, ele estava correndo em casa. O circuito inteiro leva o nome do pai dele, o Gilles Villeneuve. Imagina a pressão, cara. E ele estava na BAR, que era uma equipe nova em 99, que prometia entregar um super carro e entregava quase nada. A vontade de dar um show para a própria torcida devia estar esmagando ele ali no cockpit. A psicologia esportiva mostra muito isso, né? A pressão de correr em casa distorce a noção de risco. Sem dúvida. O Villeneuve sabia que o carro da BAR não tinha motor para bater de frente com o McLaren ou Ferrari nas retas. Então ele tinha que compensar nas curvas. Exato. Para conseguir um tempo de volta minimamente competitivo, ele não podia perder nada na chicane. Os relatos da prova dizem que ele estava atacando as zebras de um jeito visceral. Até que na volta 34 ele tentou carregar uma velocidade inegociável para dentro da curva 13 e o resultado foi idêntico ao do Hill. O assoalho perdeu pressão, a frente espalhou e a pancada lateral no muro foi inevitável. Mais um campeão para o muro. Só que, de todas as batidas daquele domingo, a que realmente consolida a lenda do Muro dos Campeões é a do Michael Schumacher.
Ah, essa é inexplicável para muita gente. Porque a gente está falando do cara que redefiniu a precisão metódica na Fórmula 1. O Schumacher estava na Ferrari liderando a corrida com folga. Sim, ele não estava brigando com um carro ruim igual o Rio, nem provando nada para a torcida local igual o Villeneuve. Ele estava na ponta, a corrida estava na mão dele. Então por que um cara desses arriscaria tanto numa curva simples ao ponto de dar PT no carro? A resposta está no núcleo do que faz de alguém um multicampeão no nível dele. Aquela sede insaciável, né? Exato. O nível de exigência interna é tão alto que a ideia de pilotar com segurança só para manter a liderança não existe para ele. A telemetria da Ferrari mostrou que ele estava tentando baixar os próprios tempos, né? Ele estava competindo contra o relógio, já que não tinha rival perto. Na volta 29, ele tocou o limite interno da chicane apenas alguns centímetros fora do ângulo ideal. Pouquíssima coisa. O pneu dianteiro mordeu a parte mais alta da zebra. Foi o suficiente para desestabilizar o F399 e jogar ele direto no muro. É um paradoxo bizarro. A grandeza desses três caras foi justamente o que levou eles para o impacto. Como assim? Para você ser campeão mundial de Fórmula 1, você precisa cultivar uma crença inabalável de que você é invulnerável. Uma autoconfiança quase arrogante. Sim, eles olhavam para a curva e pensavam, tipo, os meros mortais precisam aliviar o pé e dar espaço para o muro. Mas eu não. Eu consigo passar raspando sem encostar. Exatamente. Essa autoconfiança colossal é a ferramenta de vitória deles. Se o piloto duvida da própria capacidade, ele perde tempo. Mas no Muro dos Campeões, essa mesma ferramenta foi o catalisador do desastre. O cérebro de um campeão não aceita ceder espaço pelo asfalto. Eles apostaram a própria infalibilidade contra as leis da física. E naquele dia, a física venceu 3 vezes seguidas, de forma muito pública. Pois é, o muro não negocia. Não importa quantos troféus a equipe tem na estante. E se conectarmos isso a um panorama maior, é fascinante ver como aquele espaço se transformou depois disso. Saiu do impacto físico de fibra de carbono estilhaçada para o impacto cultural, né? O local ganhou uma identidade que ressoa até hoje no vocabulário de quem acompanha a F1. Todo o paddock e os fãs batizaram aquilo de Muro dos Campeões. É o momento exato em que a engenharia cede lugar para a mitologia no esporte. A gente cria esses totens. E, cara, tem um detalhe visual nessa história que adiciona uma ironia absurda. A propaganda no muro, né? Sim. Em 1999, exatamente naquele pedaço de concreto, tinha uma placa enorme de turismo pintada dizendo Bienvenue Quebec. Bem-vindo ao Quebec. É muito irônico. O muro estava literalmente dando as boas-vindas para os caras na hora que destruía a corrida deles. É maravilhoso. Antropologicamente falando, a humanidade tem esse instinto de dar nomes e personificar coisas que não consegue dominar. Tipo dar nome de gente para furacão? Isso. Ou chamar uma montanha de assassina. No ecossistema ali da Fórmula 1, aquele guarda-reio deixou de ser só uma barreira da FIA. Ele virou uma entidade com vontade própria. O apelido Muro dos Campeões funciona como um mecanismo de defesa coletivo. Espera aí, um mecanismo para proteger a reputação de quem bateu ali? E em grande parte, sim. Quando a gente diz que o piloto bateu no Muro dos Campeões, o foco muda um pouco. Tira a culpa exclusiva do piloto. Exato. A narrativa para de focar no erro técnico do cara e passa a exaltar o poder do obstáculo. A gente cria essa mística para racionalizar o colapso dos nossos heróis. Aceitar que o Schumacher errou sozinho é difícil para os fãs, mas dizer que ele foi vitimado pelo implacável muro... Fica bem mais palatável. O muro vira o vilão que de vez em quando cobra um tributo. E se a gente parar para pensar no título Muro dos Campeões, o cinismo é inevitável. Como assim cinismo? Pensa bem. Fora de contexto, parece o nome de uma galeria do Hall da Fama da FIA, sabe? O mural para celebrar quem dominou a categoria. Ah, sim. Mas a função dele é o inverso. Ele não exalta a vitória. Ele é um altar erguido para celebrar a falha da excelência. Nossa, muito bem colocado. Ele mastigou o ego e a aerodinâmica desses ícones. Tem um conceito filosófico antigo, o memento mori. Aquele dos romanos, esse mesmo. Que os generais romanos ouviam de um escravo dizendo: lembre-se de que você é mortal, depois de uma vitória. Sim. O Muro dos Campeões é o grande lembrete de humildade do automobilismo moderno. Os pilotos hoje em dia ainda morrem de medo de entrar ali. É bizarro ver pela telemetria atual como até os carros híbridos, cheios de assistência e um downforce monstro, ainda beijam a zebra com muito respeito. O apelido eternizou a lição.
A barreira entre ser o imbatível e ser um cara frustrado na beira da pista é da espessura de um pneu. E isso amarra perfeitamente nosso mergulho de hoje. Os dados do GP do Canadá de 99 convergem para mostrar como a ilusão da simplicidade é uma armadilha perfeita. Uma chicane direta exigiu que 3 mestres tentassem tirar uma vantagem além do razoável. O Hill com o carro pior, o Villeneuve com a pressão da torcida e o Schumacher buscando o tempo perfeito. Todos cometeram o exato mesmo deslize. A síntese é que a expertise extrema cria pontos cegos muito perigosos. A familiaridade gerou o piloto automático, onde a pista exigia hiperpresença. E o que torna isso muito real para todo mundo que está ouvindo é que isso se aplica fora das pistas. Com certeza. O excesso de confiança diante do que parece fácil é humano. Acontece com um médico experiente ignorando um protocolo básico numa cirurgia de rotina. Ou numa equipe de projeto que não checa uma planilha porque já cansou de fazer aquilo. Exatamente. A lição de Montreal é que ser excelente não te dá imunidade contra erros primários. Pelo contrário, A experiência te deixa cego para os detalhes mais básicos. a rotina é o chão mais escorregadio que a gente pisa. A vigilância nunca pode cair diante das coisas triviais, né? A curva simples fica ali pacientemente, esperando a sua arrogância. Perfeito. E para fechar esse nosso bate-papo, eu quero deixar uma provocação para a galera pensar. Manda. Um bloco de concreto cinza, que só serve para evitar que o carro caia na água, virou lenda mundial porque quebrou gigantes. Fato. Se esse muro é famoso pela destruição, o que isso revela sobre nós que assistimos? A gente cria toda essa mitologia em cima da volta perfeita. Da máquina infalível. Mas será que a nossa verdadeira fascinação não é virar superação, e sim assistir ao exato milissegundo em que descobrimos que os deuses da velocidade sangram igual a gente? Ver que eles também podem errar e quebrar a cara. Fica aí a reflexão para a gente continuar acompanhando os limites da Fórmula 1. Um abraço para quem acompanhou a gente e não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas análises. Até o próximo mergulho.